ninguémzada! Tá começando mais um Zé Ninguém, o programa que traz convidados com temas atuais e relevantes e opinião de dois Zé Ninguéms, né? É isso aí. Cara, muito bacana. Eu não posso falar muito bacana, eu tô errando pra caralho hoje, velho. Hoje eu tô terrível. Tá dando trabalho, ó. O editor vai cobrar essas edições, hein? Ainda bem que o negócio é gravado hoje, que eu tô terrível. É pra falar o quê mesmo? Tá igual eu no último vai lá. no fluxo, vai no fluxo. Igual você sempre faz, pô. Eu falo que tá muito bacana aqui, você falou que não podia falar isso. Não, aqui, pô, aqui tá muito bacana, tá? Então vambora. É, só fala. Só vai. Só fala, pô. Vai, mano. Fala, ninguémzada! Tá começando mais um Zé Ninguém, o programa onde o convidado traz um tema atual e relevante e nós damos a nossa opinião de um Zé Ninguém. Vamos é Né? ninguém. Cara, tem um negócio que tá me deixando muito intrigado, Fala que é pra essa nós. quantidade de farmácia que tá abrindo por aí, cara. Rapaz, lá no meu bairro tem 5, em 50 metros. Aqui eu já perdi as contas, olhei pela janela ali e estavam construindo mais uma. Caraca! Cara, e aí a gente fez o quê? A gente trouxe o Richard. Bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Pra falar um pouco sobre esse assunto com a gente. E dizer o que tá acontecendo. Que maluquice é essa que tá acontecendo? Ou se isso é normal mesmo e a gente que tá viajando na maionese, né? É o domínio das farmácias, né? Domínio das farmácias. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tamo aí, firme e forte. Firme e forte? Você falou que ia começar o programa falando no negócio do QG, falecido, finado QG. Que saudade do brinde ao antigo QG. QG, onde eu tive o primeiro encontro com a minha atual gata. Caraca, lá. Histórias de amor sendo Que saudades formadas. daquela época. Beleza. Mas é isso, Rafa. Tô de boa, tô bem. Mas tudo Satisfação vai, tá aí com vocês. tudo bem. Coisas novas acontecem. Trazer um pouquinho da atualidade de farmácia. Tá feliz com a patroa? Tô. Que coisa boa. Fico feliz de saber Pouco disso. tempo de casado, mas é o suficiente pra saber que a escolha foi certa. Ah, que lindo. Manda um abraço pra ela. Manda um beijo pra Mozão, ela. beijo, te amo. Ah, Totó. Cara, antes da gente entrar no assunto que interessa pra gente, a gente vai ter umas formalidadezinhas aqui pra poder falar da galera que tá apoiando o nosso sonho, né? Que a gente tem uma galera, graças Com a Deus, a gente certeza. tem uma galera aí que tá junto com a gente, né? Acreditando nisso daqui. Exatamente. E aí, então, a gente vai tirar um tempinho só pra poder À vontade. falar deles. Manda bala, Maciel. Vamos que vamos. Vamos começar com trofrito, franguinho crocante. Não é frango frito, é trofrito, franguinho crocante. O lance do trofrito é o seguinte: a gente tem um desconto de 10% quem compra pelo nosso link, que vai estar fixado tanto na descrição quanto no primeiro comentário aqui para você que está assistindo pelo YouTube. Então você vai clicar no link e vai colocar o cupom ZNGM10, beleza? Quem tiver no celular já vai clicar e já vai estar aplicado automaticamente o desconto. Quem for pedir pelo computador, clica no link lá do tofrito.com, vai entrar, fazer o pedido e colocar o cupom ZNGM10, tá? Tofrito, franguinho Aproveita crocante. aí, domingão, quando você tá assistindo o programa, já liga, já pede o seu com desconto, tudo por conta do Maciel. Eita caramba, Depois rapaz, você paga lá. bicho, tá alto o crediário lá, hein? Vamos lá. Jonathan Social Media. O Jonathan é o seguinte: você que está afim de começar nas redes sociais, que você tem uma rede social de uma empresa, de uma farmácia, que precisa dar uma melhorada aí na estética, no layout, Jonathan Araújo Social Media é o cara que você tem que procurar. Ele vai te dar a noção de como organizar seus posts, de como que você faz para poder publicações patrocinadas, de como que você vai alavancar lá a sua rede social. Então o link dele também está aí na descrição do vídeo. Procura Jonathan Araújo Social Media. Show? Outro que está sempre com a gente aqui é o Brasil Palace Hotel. Se você está querendo ir para BH, Brasil Palace Hotel é o seu lugar. A viagem, a trabalho de negócios, a passeio, ele fica localizado no coração de Belo Horizonte, na Praça 7. Acertei? Exatamente. Beleza, eu vi uns vídeos loucos lá da Praça 7, o cara fazendo um drift Você viu com um Camaro isso lá, aí? velho. Você viu isso daí? Não, Caraca, cheguei a ver, velho, não. na hora, velho, eu vi lá. Thiago Caraca. Finch é o nome do cara, muito Velozes e doido. Furiosos 10 sendo gravado lá. Sendo gravado lá. Vai Então, sair, né? Brasil Palace Hotel é o lugar onde que você vai procurar quando você for para BH, beleza? Isso aí. E a gente tem também um patrocinador, né, um apoiador especial nessa semana,
que é a Feira Holística Namastê. A Karine, né, que teve Serrano- aqui num desses Karine episódios pra Serrano trás teve aí. aqui com a gente. Então, ela falou dessa feira e a gente está apoiando, a gente vai estar presente lá. Então, nos dias 3 e 4 de junho, de 10 horas às 20 horas, beleza? No Centro de Formação Martina Toloni. Fica ali na prainha, na região da prainha, né? Onde vocês... ela falou. O Ainda pessoal não que se descobriu onde logo. é que é não, mas eu sei que é na região da prainha lá. Vou Beleza, procurar né? saber porque Centro eu de vou estar Formação lá. Martina Toloni, de Vou fazer uma 3... mesa quântica e passar no story pra poder ver. Eita, Laia. Então é isso aí, galera. Você Vamos que acredita vamos. nisso? Mesa quântica, energia, esses negócios que ela falou aí no episódio dela, você assistiu? Acredito. Eu assisti uns cortezinhos lá que me identifiquei. É Porque mesmo? eu já visitei algumas religiões diferentes assim, pra conhecer. Então É. meio que tem uma ligaçãozinha com. Pezinho ali no ZT. Tipo isso. Vai lá então, cara, vai ser bacana. A gente vai estar lá também, a gente marca de encontrar lá Bora. pra fazer umas mesas quânticas, jogar uns tarô e ver se o negócio funciona mesmo. Show de Eu vou bola de testar. vida. Eu tô falando pra você que eu vou testar. Vamos ver de qual é esse negócio aí. Mas tem que acreditar. Eu acredito. Então vamos que vamos. Então vambora. Cara, e o Richard? Quem é o Richard? Ih, rapaz. E o que o Richard fez para poder chegar a ser gerente de farmácia? Isso? É gerente de uma rede Sou de gerente. farmácias? De uma farmácia, né? De uma farmácia, é um Isso, gerente de uma isso. farmácia. E o que Ainda- você fez? Aonde da sua vida que você falou assim, caraca, vim parar numa farmácia? Rapaz, nem eu sei te falar. Se eu te falar qual é a minha formação, você. Qual que é a sua formação? Sou técnico de mecânica, eletrônica e eletrotécnica. Formado no IFES. Tá de sacanagem. Tudo que você não precisa numa farmácia. Uhum. Mas aí eu caí de paraquedas na farmácia. Depois Conta essa que eu história entrei, pra gente. Tá. Em 2011 eu entrei no IFES, formei. E aí fui atrás de emprego. Fiz alguns cursos que o técnico de mecânica exige, né? Salvatagem, Hilt e tudo mais, pra trabalhar embarcado. Só que, cara, os caras estavam pagando muito mal na época. E aí eu falei, não vou me submeter a... Estudei pra cacete pra ganhar nada, pra ganhar pouco, não queria. Só que aí chegou num ponto que eu tava com 25 anos de idade e papai e mamãe bancando, né, cara? Então, na época eu namorava, falei, não, bicho, não dá pra, com 25 anos, não tem como ficar nas custas do pai e mãe namorando, querendo dar um rolê com a gata, eu não podia. E aí surgiu a oportunidade pra entrar na farmácia que eu tô hoje como instrutor de estacionamento. Eu ia tomar conta do estacionamento da farmácia até surgir uma oportunidade na área de mecânica. Só pra você ter ideia. Pô, mecânica na farmácia? Não, em outro, em outro Tá. lugar. Porra, desculpa. Era um quebra-galho. Foi mal. Isso, era só um faz-me rir de vez em quando. E aí fiz a entrevista. No dia que eu fui ser contratado, surgiu uma vaga para trabalhar dentro da farmácia como balconista. E aí o gerente, ele era cliente da lanchonete dos meus pais, me convidou, falei, não, vambora. Aí eu iniciei minha jornada, 1º de abril de 2015, dia da mentira. 2015. Ó, né? 2015. E aí esse daí- provisório tá até hoje. E esse provisório, eu fiz 8 anos agora, dia 1º de abril, de farmácia, 3 anos como gerente. Caraca. Fiquei 5 anos praticamente como supervisor, 3 anos e meio como supervisor e virei gerente. Na pandemia, dia 1º de janeiro de 2020, eu virei gerente. É, porque bombou, né? A pandemia bombou É. muito farmácia? Cara, não, deu uma queda brutal, assim. Mas era É mesmo? essencial, não ficava aberto? Então, ficava aberto. Só Se a galera só não ia. Só que a galera não sai de casa, né? Ah, E aí, assim, o pessoal ia muito pra serviço mais básico, né? O pessoal tava indo no médico, aí fazia o diagnóstico, ia comprar medicamento, casa. Aí veio aquela máscara, todo mundo de máscara, nem queria saber de máscara, não podia, tinha limite de acesso, só pode entrar 6 pessoas, 4 pessoas, espera aqui fora, ninguém queria ficar esperando fora da farmácia. Então muita gente deixava de comprar. E aí veio essa parada de comprar no aplicativo, comprar em site, você buscar ou receber em casa. Antigamente não tinha... As grandes redes não trabalhavam com isso, né? Entendi. Tão forte. Igual são as menores que fazem entrega, você liga pra lá, o cara faz entrega na sua casa. Não tinha. Na pandemia, as grandes redes investiram numa estrutura um pouco mais robusta para poder atender a maior parte da população. Entendi, antes não tinha isso. Não tinha. Cara, eu sou um cara, graças a Deus, né? Posso mudar minha opinião aqui agora, mas a minha opinião agora no começo do programa é que, graças a Deus, eu não sei nem onde é que fica as farmácias. Mentira, sei, né? Porque não tem como não saber. Mas pouquíssimo eu vou em farmácia. Remédio que eu tomo, acho que é Engov, Neosaldina e antiácido só.
É porque farmácia hoje não é mais só medicamento, né? É mesmo? Essa que é o diferencial. Farmácia hoje deixou de ser comercialização de medicamentos, passou a ser um ambiente de saúde. Então, o cara que vai na farmácia não vai só para comprar medicamento. Às vezes, o nosso atendimento é não vender pro cara. Falar, olha, não vou te vender, não te aconselho, mas você procurar um médico, porque a gente não sabe o porquê você está sentindo isso. Exemplo, tô sentindo dor de cabeça. Dor de cabeça. Pode ser cefaleia, pode ser bruxismo, não pode ter almoçado, pode ter dormido mal. E aí, vou te dar um medicamento para dor de cabeça. Aí você toma, melhor, no dia seguinte você está com o mesmo problema. Tem pessoas que eu falei, não, vai no médico, fez tomografia, estava com dor de cabeça crônica, enxaqueca crônica, teve que tomar os medicamentos específicos para enxaqueca crônica. Então, deixou de ser somente comercialização e passou a ser, de fato, um atendimento e um estabelecimento de saúde. Por isso que abre muita farmácia. Entendi. Eu ia falar, eu penso justamente isso daí, porque a galera tem uma mania de brasileiro, é a automedicação, né? A gente estava até conversando agora há pouco, eu tinha muita dor de cabeça, quando eu fui procurar saber o que estava acontecendo, eu estava com problema nos dentes, meus dentes estavam tortos, e aí eu forçava aqui embaixo, a dor ela irradiava para a cabeça, e eu ficava morrendo de dor de cabeça, só que eu me incomodei. Falei, cara, não é possível sentir esse monte de dor de cabeça, tem que procurar saber o que está acontecendo. A maioria das pessoas, minha percepção, tá? Você deve ter o cliente que falou, ô, seu Zé, você tá aqui de novo? A maioria das pessoas, elas, tipo assim, tô com dor de cabeça e eu aceito que eu tenho uma dor de cabeça, a enxaqueca crônica, que é o que as pessoas falam que tem, vai tomando remédio, mas não procura tratar, entender qual que é a causa daquele problema, né? É justamente isso que a gente faz no atendimento. A pessoa chega pedindo medicamento, a gente não simplesmente entrega o medicamento e vende. A gente investiga a causa. Tá, mas a senhora tá com frequência? A senhora sente dor de cabeça com frequência? Quais os horários do dia que a senhora sente dor de cabeça? Ah, mas a senhora já foi no médico? Já fez uma tomografia? Já fez uma ressonância? A senhora já foi ao dentista para saber se a senhora tem bruxismo? Que é uma causa muito comum da enxaqueca, dor de cabeça, principalmente quando você acorda. Tem clientes que dizem, não, eu tenho constante, eu tomo isso aqui e melhora. Beleza, gente. Não vou falar, não vou te vender. E tem os pacientes que falam assim, não, bom você ter me falado, que eu nunca pensei por esse lado. Eu vou no meu médico, no meu neurologista, vou fazer o exame, eu volto. Então, vários clientes voltaram com prescrição de medicamentos controlados para tratar a enxaqueca crônica. Entendeu? Vocês fazem meio que uma triagem, então, ali na frente. Pode dizer que é uma triagem, mas a gente investiga para poder não simplesmente vender. Porque acho que a venda pela venda é comercialização. Nosso intuito não é comercializar, o nosso intuito é atender quem vai na farmácia. Tá, mas em qual momento, como é que funciona essa triagem aí? Porque eu, por exemplo, quando vou na farmácia, ninguém nunca fala assim, ô, seu Rafael, acho que o senhor tá bebendo demais, hein? Porque você tá levando muita Neosaldina e muito... Nunca me perguntaram nada, eu chego na farmácia, pego, compro e vou embora. É triagem, não é psicólogo não. Pô. E aí vem muito... Nem a, né? Vai muito do perfil das farmácias, né? Tem farmácias que trabalham pela venda, tem farmácias que trabalham pelo cliente, pelo atendimento, pela saúde. Posso falar pela minha farmácia, onde eu trabalho e os meus colegas da minha rede. A gente pensa na saúde do paciente. Show. A gente tem os pacientes que chegam lá, eu quero isso aqui, beleza. Você vai falar, vai tentar instruir, ele não quer ouvir, ele simplesmente quer comprar e ir embora. Mas a maioria se apega ao nosso atendimento por conta disso. Porque a gente dá uma atenção pro cara. E o farmacêutico está disponível para ele ali direto. Não, faz o seguinte, conversa com o farmacêutico, porque eu não sou farmacêutico, né? Hoje eu sou formado em administração, depois que eu entrei em administração. Faz o seguinte, conversa com o farmacêutico, ele pode te orientar a senhora melhor e acaba trazendo esse ar mais profissional, né? Mais certeiro do diagnóstico ali, em primeiro contato com o paciente. Então, assim, o pessoal se apega muito ao atendimento. Vamos levar isso lá para restaurantes. Me fala um restaurante que vem na sua cabeça. Toninhos. E de atendimento? Cara, Toninhos tem um atendimento muito bom. Você tem uma boa experiência. Lá é uma boa comida, né? Aquele negócio mais padronizado. Acho que as coisas a gente estão se padronizando muito, cara. Mais self-service. Tipo, não é bem self-service, é tipo assim, estão transferindo a responsabilidade para o cliente, né? Então, tipo assim, eles querem cada vez atender menos, para que cada vez que o cliente se vire mais, né? Deixar as coisas assim mais óbvias para o cliente, para que o cliente vire... Meu pensamento, tá? Como eu falei aqui, é sempre a opinião de um Zé Ninguém. Lógico. Eles sempre querem que o cliente
faça mais as coisas e que dependa menos da equipe para que ele tenha uma equipe reduzida. É o que parece para mim, né? Parece que hoje em dia as coisas estão meio fast food. Sim. Não é self-service, é mais fast food. A gente tem 3 restaurantes que se destacam. Principalmente aqui na Grande Vitória, né? Em relação ao atendimento. Fala. Coco Bambu, Acabou de chutar aí. Outback, Caranguejo do Assis. Caranguejo do Assis, aquele lá do shopping Boulevard. Não, aquele lá é o... Ilha do Caranguejo, Ilha do desculpa. Caranguejo. Cara, você chega nesses lugares, tá lotado. Você tem que esperar pra pegar a mesa. Ah, é por causa da comida? É preço? Não é, velho. Atendimento. A atenção que você tem como cliente é diferenciada. Eu sinto falta disso. E aí você pensa o seguinte, cara, você tem 500 conto hoje pra sair pra jantar com a Val. 500 reais em mão, você vai sair pra jantar. Você vai escolher qualquer restaurante pra você ir? Eu vou no Dong lá. Mas se você quiser uma parada diferenciada. O Dong lá. Porra! É por preço. Mas é propaganda gratuita aqui. Se você quiser mandar uma carnezinha, dar o ponto do jeito que a gente come, pode mandar. Vamos Mas... supor que você escolha um dos 3 que a gente citou anteriormente. Aham. Né? Cara, você vai... É quase um investimento pelo atendimento que você recebe. Sim. Então, você está pagando bem pago. Você não sai de lá reclamando. Porque você foi bem atendido, você comeu bem, você pagou um preço justo. Caro e barato é relativo. Qual que é o supermercado mais citado da galera? A gente tá falando muito nome aqui. Não, A gente vai se fuder. mas é porque não é do nosso assunto. Perinho, melhor preço médio. Melhor preço médio. Mas é o melhor atendimento. A galera não vai no Perim só pelo preço médio. Você chega lá, todos os caixas tem gente para atender. Tem 6, 7, 8 açougueiros para atender 300 pessoas na fila. Tem tudo que você procura. E você ainda é bem atendido. Você chega... Não, onde é que fica tal coisa? O cara te leva na sessão. Me fala um supermercado que a pessoa faz isso. Normalmente fala, tá ali, ó. Tá lá atrás. Onde é que... Terceira fileira, terceira vira à esquerda aí, vai andando, uma hora você acha. Ah, beleza. Às vezes o cara tá fazendo um trabalho que ele não pode sair, mas quando você tem uma atenção, o seu dinheiro, você vê o seu dinheiro sendo bem gasto. E a gente transfere isso para a farmácia. Quando você é bem atendido, dificilmente você questiona o preço. Você olha o valor do que está pagando, porque o preço e o valor é São diferente. coisas diferentes. O valor que você pagou, o preço que você pagou para o valor que você recebeu no atendimento é diferenciado. Que entra na questão do fast food, né? A gente tem muito fast food hoje em dia que a galera dá pouca atenção. Pois é. O cara que se vira, tem pouco funcionário, cada um tá atolado de serviço ali para poder fazer e se vira, meu irmão. Tá tudo aí, ó, procura. E tem muita gente que Então fala. realmente faz muita diferença. E você falou do QG, era um ponto que eu focava muito na época que eu era proprietário do QG, era justamente essa questão do atendimento. Eu zelava muito pelo atendimento, por deixar a galera satisfeita. Sentir em casa, velho. Era mais informal, não era um coco bambu que o cara chegava ali, Não, pá, mas- bonitão, com A serviço. informalidade, ela te gera conforto. É. Por que a gente se aproxima muito do cliente? Para gerar informalidade. Porque se você gera informalidade, você gera conexão com o cara. Então fica muito mais fácil você dialogar, você trocar uma ideia, você convencer o cara, às vezes, a não fazer ou a fazer alguma coisa que você, como atendente, quer que ele faça. Caraca. Você entendeu por que o cara virou gerente? É Entendeu? isso aí. E sim, Diferenciado. eu nunca trabalhei com venda, tá, velho? Primeira vez que eu entrei em venda foi na Droga Azul. Olha, Nunca. Nunca foi meu perfil. Só que eu sempre fui cliente. E eu sempre exigi coisas como cliente. Então, quando eu entrei, a minha obrigação era entregar aquilo que eu exigia como cliente. Você compra muito remédio? Você é muito cliente de Cara, farmácia? não sou. Não sou. O que eu compro Mas você olhava ali a questão do atendimento. absorvente pra mulher, Tem que ter, né? todas vezes. shampoo, desodorante. É o meu consumo. E às vezes remédio pro meu pai e pra minha mãe, toma aqui, vai, compro pra ele, entrego pra eles lá. Mas assim, cliente de farmácia eu nunca fui. Você é muito cliente de farmácia, ô Marcial? como você disse, eu compro desodorante, engove, só isso aí. Farmácia 3 por Pois 10. Bom, bem mais barato do supermercado, inclusive, algumas coisas na farmácia. Eu queria só dizer uma coisa aqui. Enquanto a gente estiver fazendo bem, não tem problema não falar o nome, tá? Inclusive, se vocês quiserem patrocinar a gente, não tem problema. E eu vou dar um recado aqui também, que tem o Boteco do Júnior, que tá devendo um patrocínio exclusivo, porque a gente fez um programa inteiro Só falando só falando do do Boteco do Júnior. Júnior. Então, ó, vovô, tá anotado aqui, tá?
A gente quer nossos vouchers lá. Ele falou que a gente pode ir lá, que ele vai botar a gente lá em cima e vai botar um combo de alguma coisa pra gente. Ah, então Só tá. basta querer ir. Eu não gosto de boate. Não, vamos de pagode, Se pagonejo. eu já tomo esse tanto de remédio indo em boteco, meu amigo, se eu for na boate, eu Ah, tenho que cê- comprar. cê- cê não- Tem cê não carteirinha toma de nada de associado remédio. lá na farmácia lá que você trabalha? Não. Pô, então vou precisar Não, mas de um tem- se eu mas- começar em boate. Tem um programa de relacionamento nosso, né? Tem uns combinhos lá, você já viu os Tem, combinhos que tem tem. lá? Quando você chega no caixa, tem uns combinhos assim, já vem o kitzinho, que vem o Epoclé, vem o Engove, vem a Neusaldina e vem, sei lá, um Eno. Mas por quê? Porque é mais fácil pro cara. O cara chega ali, ele quer comprar e ir embora, velho. O cara não tá aguentando de dor Cara, de cabeça, não de tá nem ressaca. aguentando pensar. Eu falei, Pra fazer o nossa, cara rodar na farmácia, um frio desgramado com ar-condicionado. Ele tá com fila. catando o que ele precisa. Pois é, ué. Cara, vocês são geniais, cara. Vocês atenderam o cliente muito bem. Tô pensando bem aqui agora, realmente. Atendi o cliente muito bem. Mas foi um processo, né? A gente foi entendendo o mercado. Mas, aí eu vou entrar no assunto mais pessoal, mais À delicado vontade. aqui. Da maneira que a gente está conversando aqui, você não acha que a farmácia se tornou um comércio e é ruim um lugar que vende droga? Porque é droga, né? Droga é lícita. Uhum. Tanto que o nome de algumas farmácias aí começa com droga. Então, tipo assim, num lugar que começa com a palavra que vende droga se tornar um comércio, se tornar um ambiente que visa o lucro. Cara, toda instituição que comercializa, ela foca em lucro, né? Não tem como não pensar em lucro. Mas eu enxergo de fato como um comércio. É um comércio, a gente vende coisas. Só que quando você trabalha vendendo serviço, quando você vende atendimento, quando você vende experiência, o cliente ele vê de outra forma. Tanto é que tem muita gente que deixa de comprar coisas no supermercado com o ticket, que pode comprar tudo dentro do supermercado, para comprar muitas coisas na farmácia. Desodorante, absorvente, shampoo, sabonete. É item que você pode comprar na barraquinha aqui do lado. No comérciozinho do tio, da dona Zélia. Você pode Mas comprar. vende mais barato nas farmácias, por exemplo. Não, necessariamente. Porque aí, farmácias compram em grande quantidade, né? Por isso que o preço é mais competitivo que o supermercado. Mas nem só disso vive uma farmácia, né? Eu acho que o Não. foco da farmácia, por mais que tenha todo esse contexto envolvido dentro da farmácia aí, o foco mesmo da farmácia é vender remédio. O foco da farmácia é atender. A venda é consequência. O grosso do. Então, ok. Mas aí saindo do atendimento, agora vamos falar do ganhando dinheiro. O grosso Sim. que a farmácia vende, que realmente faz a farmácia ganhar dinheiro, tem a perfumaria, inclusive, quando você vai nas farmácias, eles empurram a perfumaria em cima de você, mas o foco é o remédio, né? O que, tipo assim, o grosso que faz a farmácia girar é o remédio. É o que faz volume. É o que faz volume. Porque tem produtos na farmácia que são muito mais rentáveis que medicamento. Entendeu? Entendi. Então, assim, exemplo. Vamos voltar lá pro Perim. Não tem como não falar do Perim, porque a gente se espelha muito na experiência do Perim. Cara, quando você vai comprar... Você quer comprar só uma carne. Você vai aonde? EPA. Pô, tá aqui do lado. Eu vou aqui, você vai comprar pra fazer churrasco. Ponto. Você comprou a carne que você queria. Você foi atendido. Quando você fizer a compra do mês, você vai onde você vai comprar tudo no mesmo lugar, certo? É a mesma coisa que a gente tenta oferecer. O cara comprar tudo no mesmo lugar do que diz respeito à farmácia. Medicamento, leite, fralda, shampoo, sabonete. Quer comprar um Iopro da Danone para poder tomar sua proteína depois do treino, antes do treino. Você consegue comprar tudo que você precisa que diz respeito à farmácia no mesmo ambiente. Mas Isso gera comodidade. O Perim vende coisa pra cacete. Vende item pra caralho no Por Perim. que ele vende tudo né? isso? E a farmácia, não sei, é o padrão do supermercado, pô. O padrão do supermercado é esse, vender um monte de coisa lá, pra você encontrar tudo que você quer num lugar só e justamente lá. Mas você acha Imagina que imagina que se eu tivesse que ir lá comprar metade das coisas, depois tivesse que ir em outro lugar pra poder comprar metade das coisas, eu ia morrer do coração. O cara te oferece o quê? Conveniência? Aí eu ia passar na farmácia e ia comprar um remédio pro coração, porque eu ia... Mas tá, aí beleza, vamos lá. Tem 5 perins Certo, aqui no Espírito Santo. Tem 200 farmácias aqui no Espírito Santo. certo. Na minha contabilidade de maluco, tá? Pode ser mais perímetro, mais farmácia, enfim. Mas uma pergunta que todo mundo se pergunta, você já sabe qual a pergunta que eu vou fazer aqui agora
Cara, isso é lavagem de dinheiro, porque não Não. justifica esse monte de farmácia abrindo pra vender perfumaria, pra vender desodorante e absorvente. Cara, eu não posso te falar pelas outras redes, mas aqui eu trabalho não é porque é uma das que tá na Bolsa de Valores. E quando você tá na Bolsa de Valores, não tem como fazer lavagem de dinheiro. Pra começar. Então, realmente vende quantidade suficiente para justificar essa quantidade de unidades abertas. Chegou num ponto onde não se abre mais pela venda em si, pela arrecadação. Se abre de fato para oferecer um serviço essencial à população. Para gerar saúde para a população. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Tem-se a preocupação de que a população está adoecendo muito mais, certo? Se a gente entrega um serviço de saúde com qualidade, onde a farmácia é um ponto de encontro ali primário, a pessoa vai de primeiro na farmácia para depois ir no médico, se você consegue melhorar a saúde da população através desse primeiro contato, as pessoas vão adoecer menos. Teoricamente, não dá para confirmar, não dá para ter certeza. Mas é como você falou, não é uma instituição de caridade, é uma Não empresa, é. né? Não, de fato. E aí, para venda. ser uma empresa, ela tem que se manter. E Sim. realmente, então, deve vender pra caralho pra poder ter uma farmácia a cada esquina, né? Cara, vende o suficiente para manter a abertura de farmácias. É porque o que eu vejo a farmácia, o que diferencia mesmo a farmácia seria o atendimento, a qualidade do serviço, porque praticamente os produtos são os mesmos. Sim. Mas o que não tá entrando na minha cabeça é isso, cara, sacou? É muita farmácia. E, tipo assim, nos melhores terrenos da região, sacou? E isso tem um custo, Tem. sacou? Então, assim, tem que se... Ou aí de duas uma, ou você tá mentindo pra mim aqui porque você não quer ficar desempregado e é um esquema de lavagem de dinheiro, ou então realmente vende pra caramba pra poder justificar ter aquela unidade aberta ali. Você concorda comigo? Qualquer coisa que não é instituição de caridade tem que se justificar o custo que tem O custo tem. para poder estar aberto e manter lucrativamente, porque quem está investindo, como você falou, está na bolsa de valores, né? Sim. Então a galera que está investindo ali, eles Quer querem os retorno. acionistas, eles querem retorno. Então é muita farmácia para você. É por isso que É tem muita coisa por isso que vende, tem não é? muita Então, assim, farmácia. se não é lavagem de dinheiro, é muita venda que Não, faz ali, né? Um dos motivos pela qual tem bastante farmácia é o que eu te falei. A população ela tem necessidade de ter um atendimento primário. E as grandes redes de farmácia entenderam essa necessidade e estão se movimentando para abrir farmácias. Primeiro ponto. Segundo ponto. Das grandes redes, o lucro não é alto de uma farmácia. Então, por que continua abrindo isso? Eu não posso falar para você assim da minha números porque acaba entrando no compliance e eu posso ser penalizado. Mas vamos botar aqui numa média aí das grandes, né? Drogazil, Pacheco, Pague Menos. Santa Lúcia. Santa Lúcia não, porque Santa Lúcia é só daqui. Chuta o número, vende, sei lá. Farmácia Indiana. O lucro, antes de dividir lá com o acionista, com a empresa, é de 12% a 20%, dependendo da farmácia. É nada perto do que você investe para você abrir uma farmácia. Então, para você lucrar muito, você tem que abrir muito. Entendeu? Certo? Então, o empresário não joga para perder. Então, o cara, antes de ele abrir, ele analisa ponto, ele analisa fluxo, ele analisa a região, renda per capita, quanto ainda de renda ali tem flutuante para poder trazer para o seu estabelecimento. Às vezes você tem uma região ali que, chutando, tem 50 milhões de reais ali rodando mensalmente. Tem uma ou duas farmácias. Pô, vamos abrir mais uma. 50 milhões, uma farmácia não vende 20 milhões por mês. É surreal vender isso. Então vamos abrir, vamos trazer dinheiro para dentro da farmácia, da nossa rede. Tem um teto mínimo e um teto máximo. Entendeu? Também, né? A partir de certo momento perde a qualidade do atendimento, alguma coisa nesse sentido? Sim. Quanto mais você atende, tende a cair o atendimento. Um outro motivo pela qual abre-se farmácia. Se essa aqui não está dando conta da demanda, abre-se outra. Entendi. Cara, mas aí, tipo assim, o que isso me faz pensar, né? Pensamento meu.
Se está se abrindo esse tanto de farmácia e tem esse dinheiro girando aí, que chutamos aí um exemplo, 50 milhões, a gente tem 50 milhões girando dentro das farmácias aí, né? E tem esse dinheiro girando, é porque tem cliente para atender, para suprir essa necessidade do empreendedor. Tem demais. A população está envelhecendo. Para começar. Então, medicamentos de uso contínuo, assim, ó, o giro é muito intenso. Pai e mãe. Quem tem filho, irmão, não sai da farmácia. Fralda, leite, medicamentozinho ali, uma inflamação, uma infecçãozinha, é o tempo todo na farmácia. Então não tem como você não oferecer um serviço de qualidade e perto. Imagina, você tem um filho com aval, você mora aqui e a farmácia mais próxima de você fica a 3, 4 quilômetros, tem que ir de carro. Seu filho passando mal. Você não vai devagar dirigindo, e aí entra no fator de risco, você vai igual um maluco, você está preocupado com o seu filho e pode gerar um acidente. Se tem a farmácia do seu lado, você vai a pé e desce. Você não coloca ninguém em risco, você é atendido rápido, está do seu lado, é conveniente, preço justo, atendimento bem feito. Então, também, um dos motivos é esse, é comodidade, para o cara não se deslocar tanto. Cara, se você for botar aqui numa média, vamos botar aqui condomínio Costa Azul, ali perto do EPA. Uhum. Se você pegar do EPA e traçar um raio ali de 2, 3 quilômetros do EPA, você tem várias farmácias a menos de 5 minutos de você. E eu só lembro de uma, ele tem muito, mas eu só lembro de uma pequenininha, chama, não sei, não vou nem citar nome aqui, mas fica do lado dos barzinhos. É bom que tem uns botequinhos aqui, você já passa lá, já compra os remédios, tem uns barzinhos, pracinha, tem barzinha, aqui tem uma farmacinha pequenininha. Qual que é a diferença de uma farmácia pequena para uma farmácia grande? Uma farmácia de bairro, vamos colocar assim, uma farmácia uma Pague Menos, que é uma farmácia de rede. Estoque, velho. Estoque é diferenciado. Porque quando você é uma rede nacional, normalmente os caras compram em grande escala, né? Larga escala. Então imagina, você tem, sei lá, 1.000 farmácias no Brasil. A rede tem 1.000 farmácias no Brasil. O cara não vai comprar de um distribuidor local. Ele pode ter o distribuidor local como parceiro para fornecer algumas demandas pontuais. Normalmente o cara vai na indústria e compra. Indústria, eu quero comprar 3 containers de você do medicamento X para distribuir no Brasil todo. O pequenininho não tem estoque para isso. Tanto é que ele vende muito mais caro, porque não tem poder de compra. Entendi. Ele não consegue barganhar, entendeu? Entendi. Cara, mas aí eu penso. Beleza, a gente chegou numa conclusão que se abre muita farmácia porque tem muito cliente para poder atender essa demanda que a farmácia necessita, certo? Certo. Isso não aponta para a gente um problema muito maior, que é uma sociedade mais doente? Pode ser um pensamento condizente com a nossa realidade. Mas e se eu te falar que a gente tem um outro pensamento que vai de encontro a esse seu, que é a população está em busca de mais saúde? Cara... a população está adoecendo. Não. Beleza, está adoecendo, não tá? E se eu te falar que metade da população, ao invés de estar adoecendo, ela está buscando saúde dentro da farmácia, para não adoecer? Aí é que tá. Aí é que tá o meu contraponto a isso que você falou aí, que eu acho realmente interessante, é uma forma de enxergar, mas o meu contraponto é o seguinte: eles estão buscando saúde ou eles estão buscando solução rápida para os problemas que elas têm? Né? Porque, tipo assim, a pessoa a gente volta lá naquele caso que eu tava te falando, da pessoa que tem enxaqueca, ela fica procurando na farmácia o tempo inteiro, ela não tá procurando saúde. Porque se ela tivesse procurando saúde, ela tava indo no médico para poder tratar. Porque ela, pera aí, por que eu tô o tempo inteiro sentindo dor de cabeça? Sim. Né? Mas a pessoa, ela tá procurando uma forma de resolver aquele problema rápido dela ali, vida que segue, porque, principalmente hoje, eu acho que as pessoas estão com menos tempo ainda, né? A grande maioria não vai por esse pensamento. A grande maioria vai em farmácia buscando saúde. A gente pode ver pela venda muito de dermocosméticos. Que hoje em dia, homens e mulheres têm lidado muito com a saúde da pele. Para não envelhecer, para lidar com uma manchinha aqui, uma manchinha ali. Então, vai em busca de saúde. Tem uma parcela que vai para só tratar ali o problema na hora ali, ok.
Eu acho que uma grande parcela. Pelo menos aí eu tô falando, qual que é a minha fonte? Minha fonte é a voz da minha cabeça. Não, mas Mas dentro do contexto que eu vivo hoje, por exemplo, a gente estava citando um caso de uma amiga nossa ali que, porra, quer emagrecer. Inventou que queria emagrecer. Eu vou procurar uma academia, vou procurar correr na praia, vou procurar uma vida saudável. Não procurou, como é que é o nome daquele remédio? Ozempic? Ozempic, que hoje em dia tá todo mundo procurando esse remédio para poder emagrecer, porque é uma solução rápida para o problema que ela tem, né? Outra coisa, estou com ansiedade, estou com depressão. Não estou conseguindo dormir por causa disso. Eu vou lá e compro o Zolpidem, né? Que eu já tomei esse remédio uma vez que eu falei, Deus me livre, eu preferi me tratar depois que eu vi o... Você dorme que é beleza, mas não indico para ninguém. Os efeitos colaterais Não, são o problema é o que você faz enquanto não dorme ou quando tá dormindo, porque o nome do negócio devia ser Zumbidem, porque, cara... Saiu até uma matéria na televisão esses dias atrás aí falando as maluquices que os caras faziam no efeito daquele remédio ali. Um deles é pensamento suicida, que é o mais... Sério? Tem pessoas que têm pensamento suicida quando acorda depois de tomar o Zolpidem. E é bem comum, tá? Não é assim, nossa, é surreal. Não, é um efeito do medicamento. Cara, É comum você pensar em se matar? Não, o efeito do medicamento é comum. Entendi. Entendeu? Ele não é comum. Não acontecer em 1% da parcela dos usuários. Quem toma... Uma grande parcela, não é a maioria, mas uma grande parcela considerável não fala. Essas ideias não vai chegar para você e falar assim, tô pensando em me matar. Não, mas vem uns pensamentos muito diferenciados, que eu já tomei Zolpidem. Eu também. E realmente você tem uns pensamentos muito alucinados, assim, da vida. Você acorda mal-humorado do nada, você dorme mó bem, você acorda muito mal-humorado. Então, assim, se você for tomar Zolpidem, toma só em situações realmente você não consegue dormir de jeito nenhum. E toma em casos pontuais. Pô, hoje eu não consegui dormir, tô estressado, cheguei nervoso, toma só pra dar aquela relaxada. Tomar com frequência, igual muita gente toma, eu acho que é besteira. Mas aí é uma opinião minha, não é o profissional falando, é o Richard que já tomou o Zolpidem, entendeu? Entendi. Pois é. E aí a gente entra nisso daí. As pessoas, elas estão hoje procurando solução rápida para os seus problemas, né? E isso daí se torna um pouco perigoso. Bom para farmácia, eu imagino, porque vai estar vendendo, né? Receita, tem que ter receita do médico. Beleza, mas a receita do médico, infelizmente, a gente... Exatamente o que eu ia falar. Receita então, não é um problema. Não vamos infelizmente. Tem a receita para poder travar isso, porque isso daí não é problema. Fora isso, ainda tem um mercado negro, né? Que tem gente que compra fora das farmácias e encontra pessoas que... Diminuiu muito. É mesmo? Diminuiu muito. Porque aumentou a facilidade do acesso ou porque estão cortando mais isso? Também facilitou o acesso, mas você tem muito mais formas de acessar o médico, né? Hoje agora você tem consulta virtual, você consegue receita virtual, receita digital. Então assim, o cara que tá, poxa, eu tô sentindo uma dor no estômago. Ele vai lá no Albert Einstein, ele tem uma consulta virtual com o médico, ele fala que ele tá sentindo, o médico dá mais ou menos um diagnóstico para ele ali. Cara, toma isso. Se não resolver, você procura o seu endócrino lá para poder fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada com você presente. Então, assim, facilitou o seu acesso, né? Então, isso que eu ia falar. Então, na verdade, facilitou o acesso, né? A facilidade de acesso. Mas, cara, vou te falar assim... Culpa das farmácias, mas, por exemplo, eu frequentei o médico esses últimos dias aí e o atendimento também quis esdrúxulo. É assim, doutor, tô com isso. Porque eles também... Virou meio que um comércio, sacou? É mecanizado. A medicina meio que virou Chega lá, tanto, ele já tem na cabeça. Pá! E eu queria fazer até um comentário sobre essa questão que você falou que é comércio. Me veio na cabeça aqui uma série que eu assisti há pouco tempo no Netflix, chama Top Sneak, se não me engano, Top Sneak, que fala sobre uma farmacêutica, né? Eu vejo que a farmácia ele é um meio, né? Existe a farmacêutica, a empresa que faz o remédio, a farmácia, e tem um médico, correto? O cliente. Então, a farmácia é o meio dali. Existe essa questão de, por exemplo, tem uma empresa, uma farmacêutica que coloca um remédio lá e para poder você vender e dar alguma gratificação se você vender esse remédio, por causa que ele é o genérico de outro, é similar, ou esse aqui tem um efeito melhor e tal. Essa pergunta... Pra farmácia ou pro médico? Porque uma coisa que fica puto quando eu vou no médico é aqueles caras que chegam com aquela malinha. A hora que chega aquele cara com aquela malha, eu falo, esse filho da puta. Ou vocês conseguem identificar isso que o médico tá trazendo esses medicamentos? Vamos lá, são os 3 lados da situação. Vamos primeiro para minha realidade. No meu meio, na minha empresa, onde eu trabalho, não tem espaço para isso. Primeiro,
A gente pensa no cliente. Não, se o cliente falar assim, eu quero genérico, que se lasque o receituário, velho. É compliance da empresa, então, que você não Não, ofereça remédio. não é só questão de compliance, é questão de pensar no cliente. Questão de ética. Eu não sei como é que tá a sua situação financeira para falar para você que não existe um genérico do medicamento para te vender o de marca. Pra chegar e botar pressão de que o genérico não funciona e o outro funciona melhor, por exemplo. Ah, vamos botar aqui um medicamento caríssimo, Seroquel, que é para depressão. 400 conto a caixa. O médico botou esse aqui na receita. Tem o genérico dele, que é 100. Cara, é minha obrigação falar para você que existe um medicamento genérico mais barato. Você escolhe se você quer ou não. Ponto. Entendi. Então não tem esse conchavo. Na minha empresa, não. Não tem. Os médicos já têm. Eu não posso falar, mas eu posso falar que alguns médicos e algumas empresas farmacêuticas não trabalham dessa forma. Da maneira correta. Trabalham da maneira alternativa. É, porque assim, o que acontece? Você gratificar um médico por ele prescrever um medicamento, também está negligenciando o paciente. E tem alguma lei pra isso? Você sabe? Cara, não sei te falar, mas é bem provável que tenha alguma coisa que restrinja, que compense de alguma forma. Então como que esses caras vão na luz do dia? Pô, na sua cara. Você tá ali. É normal. Já foi no hospital. Eu vou pouquíssimo no hospital. Eu vou pouquíssimo no hospital. E das, sei lá, 5 vezes que eu fui no hospital, 3 vezes, ou na minha frente, eu tinha pessoas na minha frente, entra o cara com a malinha, Ah, não, mas não é fica pra meia hora isso. na sala do médico. Não é pra isso, não é pra isso. Ah, não é não? Pra que é aquilo? Eles são propagandistas. Ele, tipo assim, a indústria lançou um medicamento e ele precisa mostrar pro médico, ó, doutor, tenho esse medicamento aqui, tudo mais, é concorrente do medicamento X, e o meu tem o benefício XYZ em relação ao concorrente. Se o senhor quiser ou puder dar uma moral para prescrever o meu para o paciente que tiver alguma dificuldade com alguma outra marca, a gente tem essa opção também. Aí ele deixa lá uns gratuitos. Isso, é mais uma forma de propagar o medicamento que a indústria dele vende. Mas tá no Brasil, será que não rola? Cara, eu não posso afirmar, até porque eu estaria caluniando tanto a empresa, tanto o médico que receberia isso. Eu acredito que não deva acontecer da mesma frequência que acontecia muito tempo atrás. Até porque hoje as empresas perceberam que quem manda na porra toda é o paciente, velho. É. É o paciente, não tem jeito. Não adianta você chegar pro médico, doutor, prescreve o meu. Cara, se o paciente falar, não quero tomar isso porque é caro, porque eu não tenho condição de pagar, ele vai comprar mais barato, velho. Ele vai comprar mais barato. Então, o que a indústria começou a fazer? Ela começou a pensar no paciente. Tanto é que agora tem desconto de laboratório. Pô, o medicamento, o Ozempic, ele tem 30% de desconto pelo laboratório, velho. Ele sai de 1.000 por, sei lá, 700, 800. Um desconto da indústria. A indústria fornece o desconto. É uma forma de fazer o paciente ficar naquele medicamento, não tomar um genérico, por exemplo. Então, reduziu muito essa bonificação pelo médico prescrever. Obviamente, eles controlam, a indústria consegue controlar. Eles sabem exatamente quantas unidades do medicamento X vendeu na sua farmácia, vendeu na região, vendeu na rede. Eles têm acesso a tudo. Eles têm acesso a tudo. Mas por quê? Porque as empresas compram os dados da Drogasil, da Pacheco, da Pague Menos, da Luz, da Mônica, para falar, o seu medicamento aqui está mais fraco. Então botam propagandista para trabalhar no medicamento, determinado medicamento que está mais fraco com o médico XYZ. Então, não creio que seja com tanta frequência. Acredito que ainda exista essa questão de bonificação, mas é irrelevante perto do que a gente está vivendo hoje. Certeza. Entendi. Tava falando, que caiu do que você tava falando, a farmácia popular, ela deu uma balanceada no mercado de farmácia, por causa que a farmácia... Você conhece a palavra? Faz muito tempo que eu não ouço falar. Farmácia popular que você fala, gente, o programa... O programa, farmácia popular, farmácia do governo, a farmácia onde que tem, que abriram algumas unidades de farmácia popular. É porque existe a farmácia cidadã, A farmácia cidadã. que você vai lá com a receita do SUS e retira o medicamento de graça. Aham. E existe a farmácia popular, que alguns medicamentos de algumas patologias você consegue retirar de graça em algumas redes. Entendi. Então, independente da receituário, se é SUS ou se é particular, você consegue. A farmácia popular é subsídio.
A farmácia entrega lá de graça, o governo pega e repassa a verba para as redes. Que essas brigas ficam dando o governo aí, de vai cortar remédio não sei o quê, eles estão falando de farmácia popular. Sim. Entendi. E da cidadã também. Que é tudo subsidiado pelo governo. É É, o porque, governo que assim, chega e coloca o remédio lá pra galera tomar. Não. É estoque particular de cada rede. A rede disponibiliza o seu estoque para atender o paciente de farmácia popular. Você que tá falando. Não, eu fica à vontade, pode complementar, Vai. fala aí. É porque não ficou claro. Eu entendi na hora que ele falou. Eu tinha entendido. A farmácia cidadã, as redes, elas pegam uma parte do estoque delas e colocam lá para elas terem um benefício fiscal aí do governo e tal. Mais ou menos assim? Não. Vamos lá. Farmácia cidadã é um estabelecimento do governo que você chega lá e pega de graça pelo governo. Aham. Farmácia popular. Você tem uma farmácia, você comprou 1 milhão de unidades do medicamento ARA2, por exemplo, que ele é gratuito pela farmácia popular. A farmácia, ela dá isso para o paciente. E através do sistema, o governo fala assim, essa farmácia aqui vendeu 30 unidades de ARA2 no mês. Paga para a farmácia. Você usa o seu estoque. Você recebe do governo depois. Recebe do Isso. governo. Você subsidia lá, depois você vai e fala assim, aqui a conta aqui. Aí o Exatamente. governo vai e Isso paga qualquer tipo de remédio ou tem remédios específicos Não, que tem você... medicamentos específicos. Quais são os principais medicamentos que você encontra nessas farmácias? Infantil. Cara, Ô, Guaraná Jesus. eu nunca entendi exatamente qual é a política deles, tá? Mas, assim, pelo que eu vejo dos medicamentos, eu acredito que medicamentos que são para doenças hereditárias são gratuitos. Exemplo, pressão alta, hereditário, normalmente. Diabetes, normalmente hereditário. Asma, normalmente hereditário. Então, todos esses são gratuitos. Colesterol já não é hereditário. É alimentação, é cuidado. Aí você paga uma parte do medicamento na hora de retirar. Coisa pequena, sabe? O medicamento é 9, você paga 1. Parkinson. Paga uma parte, mas também tem subsídio. Então, é diabetes, pressão alta. Na farmácia cidadã, Câncer São- provavelmente entra nisso, né? o câncer já é na farmácia cidadã, com protocolo, com laudo, com um monte de coisa. Aí já é um pouco mais complexo. Que o Tem governo muita paga, coisa que tem você bancar. pega pela farmácia cidadã que você desacredita que exista. Exemplo, fórmula infantil para crianças alérgicas conseguem pegar. A lata custa R$280, uma lata de 400 gramas. Se você chegar lá, pegar um laudo, pegar toda a documentação, você vai na farmácia cidadã, você pega acho que até 8 latas, se eu não me engano, por mês de graça. Quem é De o... graça não, né? Alguém vai pagar essa Você já conta. paga, não, a gente já pagou por imposto, a gente já paga. Então, Já tá pago a gente faz viu tempo. A gente viu no... A gente viu no É, programa e- passado Bem que casou com a conta. nunca chega onde é que tem que Só chegar. né? a gente Isso só tá trava em algum recebendo lugar. de volta o que a gente já garantiu até agora. exatamente. Será que tá? A gente chegou na conclusão que não tá muito, não. A gente não recebe nem 5% do que a Não gente paga. recebe, né? Mas já é o começo, tá? Mas já 5% do tanto que arrecada já é dinheiro pra cacete. Aí a gente vai voltar uns monte de episódios pra trás, do episódio do Val, que a gente tá trabalhando pra chegar aos 65 e começar a ficar de não, boa, né? seria o melhor dos Idoso, mundos, aposentar 65. Eu acho que Eu acho engraçado essa ideia da gente chegar no 65 pra poder relaxar. Cara, mudando assim, um pouco do assunto, mas entrando nessa parte, velho. Eu acho que a população ela tem mais raiva não da quantidade de imposto que ela paga, mas da forma que é implantado. Vamos supor, você paga imposto pra caralho. Se você vê seu imposto sendo implementado em educação de qualidade gratuita, saúde de qualidade gratuita, transporte de qualidade gratuito, segurança de qualidade que consiga atender toda a população, a gente não ia reclamar que o imposto é alto. Não. Até reclamaria pela quantidade de imposto que a gente paga. Mas a gente veria um retorno muito maior. Sim. Se eu não me engano, na Europa são... Posso estar falando merda aqui, mas esse lugar é o meu lugar de falar merda, então eu vou À falar. vontade. Se eu não me engano, na Europa, eu sei que é mais alto do que o imposto que a gente paga no Brasil, por exemplo, né? Mas 40%. Que a gente paga numa média de 30%, lá é entre 40% e 50% que eles pagam de imposto lá. Mas, cara, o retorno que você vê Não, nas vias, só lá é nas vias. tudo. Eu nem precisei nem fui assaltado, porque lá também não tem muita essa história de assalto, mas eu nem fui assaltado, nem fiquei doente, não precisei de nada. Você sai de casa para poder ir trabalhar e não fura a porra do seu pneu num buraco, sacou? Não estoura seu amortecedor, você fica feliz. Isso é ótimo. Eu pagaria, quando a gente estava conversando, eu estava viajando num barzinho com um amigo meu falando sobre isso daí, eu pagaria 50%, deixaria 50% para 50% para cachaça.
Justo. Se esse 50% ele fosse bem investido. Justo. Mas você não vê esse investimento. Porque, pô, a gente paga muito imposto. Você paga, e além de pagar imposto, você ainda paga, por exemplo, pela privatização. Porque você não tem uma saúde de qualidade, então você paga imposto para a saúde e ainda paga um plano de saúde. Você paga imposto para rodar numa via que esteja numa qualidade boa e você Sim. ainda paga Paga o pedágio. Pô, você paga coisa, a gente paga Sacou? Então, excessivamente. É absurdo. mas esse não é o foco do É, assunto, não é o foco, cara. A gente mas já impacta. falou de imposto, eu quero falar Mas com impacta você pra gente. de uma coisa que me O incomoda. impostos... Que- Desculpa, vai. Que me incomoda real, cara. Isso Ah. me incomoda real e eu acho que agora você tem que tirar o Richard de profissional. Você não trabalha mais na farmácia, tá? Vamos lá. Agora que você não trabalha mais em lugar nenhum, você é um Zé Ninguém. Cara, eu acho que o que a gente vive hoje representa que a população tá ficando muito dependente de remédio para poder viver, para poder tudo, para poder tratar os seus próprios seus problemas, né? E aí, essa doença, na sua opinião, de um Zé Ninguém, tá? Essas doenças, elas são reais ou você acha que a população está criando doença para... virou refém de remédio, virou refém de um sistema farmacêutico que mistura com médico, que mistura com um monte de coisa, que se tornou um comércio? É meio que um dilema esse assunto, assim, porque assim, pra mim é preocupante. É bem preocupante. Primeiro, por conta da demanda nas farmácias para comprar medicamento, principalmente controlado. Porém, tem os dois lados ali. O cara que vai na farmácia por ser hipocondríaco, porque compra medicamento à torta direito, porque ele quer comprar. E tem o cara que de fato vai na farmácia porque precisa de um tratamento. E aí, qual é a minha preocupação? É maravilhoso a gente ter acesso. Acho maravilhoso. Só que o acesso deliberado faz com que as pessoas vão por qualquer motivo, procurar coisas para se medicar. Excelente posicionamento. Você acha que a gente consegue distinguir de alguma maneira? Existe um controle? Obviamente, não existe aplicado, mas existe alguma distinção aplicável, algum controle aplicável que a gente conseguiria, se esforçasse, enquanto governo, enquanto responsável pela população, que a gente conseguiria distinguir quem são essas pessoas que estão usando deliberadamente, quem são essas pessoas que realmente estão usando porque precisam? Cara, não dá pra gente controlar, porque você já entra na parte de liberdade das pessoas, né? Cada um faz o que quer, irmão. Obviamente que tem o outro lado. Quando você faz o que quer que vai te prejudicar, alguém deve intervir. Se você vê um familiar seu fazendo Uma merda, criança, você vai né? intervir. Ah, ele faz o que ele quer. Não, porra nenhuma, é meu familiar, eu vou intervir nesse cara pra ele não se fuder. Ponto. Pode falar palavrão? Pode falar o que você quiser. Pra ele não se lascar, pra ele não se fuder, você vai intervir. É um questionamento Pesado. que eu não consigo te responder assim com muita propriedade, até porque eu não sou um cara que toma medicamento com frequência. Meus pais não tomam, minha esposa não toma. Você tem alguém que você conhece que, tipo assim, Tenho. toma medicamento? Todo Tem mundo familiar meu, assim, que indiscriminadamente. mistura 3, 4 comprimidos pra dormir e não faz nem mais efeito. Toma Rivotril com Zopidem com Alprazolam. Se dopa, literalmente. Você não acha isso meio que um Cara, vício? eu cara, acho, meio mas o que eu vou perigoso? fazer? Eu vou falar assim, não Aí é que toma. tá, você individualmente não, mas aí a gente volta na questão. Será que a gente não teria uma forma de controle pra... É foda que hoje em dia a gente não tem controle nem de droga, né, bicho? Você vai Tem. na esquina e compra Mas aí, compra maconha. cuidado com as palavras, sabe por quê? Hum. Aí você falou controle. Aí você sugere, assim, então quer dizer que uma outra pessoa tem que controlar o que a outra vai falar. Aí vai de contra a liberdade. E não tem? É, mas assim, cara... Se a pessoa tá se fazendo mal, ele mesmo falou isso também. A pessoa tá se fazendo mal. Não A gente tem tem que que intervir. controlar aquela pessoa para que ela pare de se fazer mal e compreenda que ela tá se fazendo mal? Então a pergunta é outra. É como saber que a pessoa ela tá começando a se prejudicar? Justo. Onde é que entra o nosso atendimento? Em orientar. A gente jamais pode falar assim, não, a senhora não vai tomar. Não pode falar. O dinheiro é dela, compra o que ela quiser. O que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer é orientar.
Interação medicamentosa. O médico da paciente passou um medicamento que interage com o outro na mesma receita. O farmacêutico sabe que interage. Cara, ele vai orientar. Dona fulana, ó, vai interagir, o efeito pode ser esse. Não é aconselhado. A partir desse momento, ela já está com a informação na mão. Ela faz o que ela quiser com isso. A consciência tem que partir da pessoa, né? Porque não tem jeito. Não tem pra onde partir. A menos que você botar uma camisa de força na pessoa, interne ela. Entendeu? E você não acha que, tipo assim, é dar arma na mão do ladrão? Pô, mas aí, cara... Eu acho isso bem complicado, sacou? Não, Tipo pô. assim, Concordo que é complicado. imaginar que a pessoa tem uma condição de tomar a decisão, sendo que perceptivelmente qualquer pessoa, até o próprio farmacêutico, quando vai vender para ela, percebe que ela não tá decidindo mais porra nenhuma. Não, assim, eu vou te falar Ou que... que tá tomando uma decisão errada, né? Decidindo ela está, não tem como ela não estar decidindo, né? Eu falei bosta aqui agora. Posso Claro. dar posso colocar um exemplo aqui? Aí a gente discute sobre isso aí. Você para seu carro na frente da farmácia rapidinho, pega, abre lá, vai lá. Hein, me dá um engolve aqui rapidinho, por causa que eu tô com o carro parado ali na frente e não pode parar. O cara te vende um engolve e você pega o seu carro. Você comprou um engolve pra quê? Eu tava de ressaca. Você tava de ressaca, né? Não é porque você Já ia comecei beber. errado aí, que a gente vai entrar em outras drogas que também Você fazem estava tanto de mal. ressaca. Você estava de ressaca ou você ia beber? É. Mas o engolve, ele não é para Já tava ressaca. mal intencionado. Ele é pré e Entendeu? pós. Ele é pré e pós. Pois é. Mas assim, é foda a gente limitar isso. Lógico, a gente que tá ali atrás do balcão atendendo, trocando ideia, cara, eu posso me negar a fazer uma venda que eu sei que vai prejudicar o paciente. Eu posso. Você não, tem esse direito. Tipo assim, eu não vou falar pro paciente assim, cara, ó, não vou te vender. Não vou te vender. Não vou fazer isso. Que a pessoa vai fazer o quê? Não, vai fazer reclamação no saque. E eu tô fudido. Pô, o cara não quer vender, não? Quer me falir? Uhum. A diretoria vai pensar isso. O que a gente fala? Só no momento a gente não tem. Quer que eu olhe outra farmácia mais perto pra senhora? Porque a gente sabe que pode causar um transtorno. Tem paciente que recebe a informação. Senhora, ó, dá uma ligadinha pro seu médico. Fala com ele que esses dois medicamentos têm interação medicamentosa, eles podem causar um prejuízo pra senhora. Talvez ele não se atentou a isso. Dá uma ligadinha pra ele. Não, beleza, vou ligar. Liga na hora. Aí ele realmente trocou, mandou tomar o outro. E tem uns que falam assim, não, o médico é de confiança e ele mandou, eu vou tomar. Eu vou fazer o quê, velho? Se eu não vendo, e essa pessoa vem a ter um problema porque ela não tomou o medicamento que eu não vendi, digamos, só eu tenho esse medicamento, nenhuma outra farmácia tem, só eu tenho. Eu não vendo, a pessoa pega e tem uma crise ou morre. Eu tô na merda, velho. Porque vai ser investigado. Vai se enrolar. Vai ser investigado. Por que não vendeu, por que morreu. Chegou com a receita, não vendeu por quê? Não quis vender? Qual foi o motivo de não vender? Então, assim, é bem complicado a gente tentar controlar, ou limitar, ou restringir o acesso às pessoas àquilo que ela quer fazer, o que ela recebeu de instrução do médico, por exemplo. Entendeu? E assim, a gente tenta sempre não entrar em conflito com o médico. Uhum. A primeira coisa que a gente faz é ou a gente mesmo liga, o farmacêutico, ou eu como gerente ligo, ou a própria paciente liga. Entendeu? É a melhor opção. Senão pode ter problema, porque o médico fala, peraí, mas o cara quer Pois é. saber mais do que eu estudei, Pois é. né? Entrar num problema desses aí. E eu principalmente, que eu não sou farmacêutico, então eu não tenho lugar de fala para falar o que ela pode ou não fazer, o que ela deve ou não tomar. Eu sempre jogo para o farmacêutico. Então, Eu tenho 3. esse é um ponto interessante, porque é muito treinamento da pessoa que está atendendo ali ter essa sensibilidade. Porque o balconista também ele não é farmacêutico, mas ele tem que ter a sensibilidade de entender alguma situação e passar para o farmacêutico para poder ele ver. Porque tipo, nem todo mundo que atende no balcão da farmácia é expert em remédio. Às vezes o cara só tira o pedido. Você chega lá, pá, não, tá, entrar o patilheiro A, B e tal, que você, e vai lá e pega. Então tem que ter esse tipo de sensibilidade. Cara, tem muita situação que a gente passa que tem paciente que, assim, sai enfurecido da farmácia. É mesmo. Exemplo, o que mais acontece? Receituário vencido. Quando tá 1, 2, 3 dias de vencido, a gente já liga pro médico e pede para fazer um receituário virtual lá, digital, e tenta liberar o paciente. Agora, cara, tem gente que chegou com um medicamento vencido, com receita vencida de 6 meses para trás. Ele não comprou um medicamento. E aí que o nosso radar liga. Pô, será que essa pessoa tá tomando o que ela precisa? Tomar, ela não conseguiu uma consulta e tá tentando usar essa mesma receita?
ou ela tá querendo se. Pegar o negócio do pra trás aí, comprar um Tipo negócio assim, de ela novo tá na e crise e quer tomar porque ela acha que ela deve tomar. E aí a gente não pode vender, tem uma legislação, portaria 344 lá que rege, ó. Receituário de controle especial C, que é a branquinha, aquela que tem carbonada, são 30 dias de validade. 31 dias é vencido, eu não posso aceitar. Imagina 6 meses. Então, se a gente vende, eu posso estar prejudicando a vida da pessoa. Será que ela não está comprando pelo impulso? Ah, eu acho que eu posso tomar, vou comprar que eu tenho receita. Não, não é assim. E tem gente que fica puto, não, vocês não querem me vender, que não sei o que isso é um absurdo. Não, a senhora está vencida. A senhora realmente precisa desse medicamento? Por que a senhora não volta no seu médico e pega uma receita nova? Cara, tem gente que fica assim, revoltado, que não quer aceitar de jeito nenhum. É uma forma da gente conseguir controlar um pouco essa impulsão, mas nem tudo consegue. Nem tudo consegue. E vou te falar, no Brasil, não funciona. Todos os medicamentos de trás do balcão, eles precisam de prescrição. Todos precisam de prescrição. Se você pegar a Se caixinha o de cara qualquer for lá e medicamento, pegar uma caixinha de alguma coisa, deveria estar sendo prescrito. todo Vermelho. medicamento que você pegar atrás do balcão vai estar escrito assim, venda sob prescrição médica. Tarjinha vermelha ou E tarjinha alguns estão preta? escritos, venda sob prescrição médica com retenção de receita. As pretas. Não, tem vermelha também. vermelho É. É também. anti-inflamatório, tem para dor crônica, que é controlado, que retém receita. Mas aqui não se segue. A pessoa deveria apresentar, por exemplo, um receituário para comprar Eutirox, que é um medicamento para tireoide. Mas como ela já está habituada a tomar, é uso contínuo e tudo mais, não apresenta e a gente não pode negar a venda, por quê? Porque não precisa de reter a receita. E isso é praticado no Brasil todo, qualquer farmácia que você for trabalha dessa forma. Diferente de outros países. Qualquer medicamento você tem que ter receita. Minha sogra veio de Portugal, tem medicamento que aqui tem tarjazinha, que lá nem tem tarja. Só que lá só compra com remédio, só compra com receita. Entendi. Aí isso é meio que uma forma de controlar essa facilidade de acesso ao remédio, Não, não né? funciona. Por que não funciona? Lá não Não, funciona? aqui não funciona. Por que não funciona? Não sei te falar e imagino que seja porque o Brasil é o país do jeitinho Você brasileiro. acha que toda a nossa população consegue ter acesso a médico para conseguir uma receita? Entendi. Então o problema vai muito mais além daquilo É que a muito gente mais imagina. distante. Não dá para você não ver, sabe, uma senhorinha lá de 80 anos que toma glifage 4 comprimidos por dia. É de graça pela farmácia popular. Tá lá, venda sob prescrição médica. Ela toma isso há 30 anos. Ela não tem receita porque ela não conseguiu o médico mais próximo daqui 3 meses pelo SUS. Eu não vou vender o medicamento para essa senhora? Vou deixar ela morrer? Entendeu? A glicose dela indo lá em cima, nas alturas? Por isso que eu falo que o atendimento é diferencial, porque a gente humaniza o atendimento. É um problema grave que a gente se esbarra onde de novo? Não. Viajei. Não, isso daí que ele tá falando, a gente se esbarra onde de novo? Não, sistema. No sistema. É o sistema. Entendeu? Então o sistema é falho, o sistema não procura se melhorar. A gente sabe quais são os problemas, né? Eu achei, tipo, o posicionamento nosso aqui na mesa muito bacana. Obviamente, eu também sou contra o controle, como é que eu posso dizer, de cabresto da população, mas eu tive que perguntar para poder provocar justamente o debate que a gente teve Não, aqui, né? justo. Muito do que eu perguntei não é necessariamente o que eu penso, mas é o que a gente ouve falar Isso é perigoso, cara. na população, né? Esses papos que a gente tem de cafezinho na hora do trabalho, ou numa mesa de boteco, são trazidos esses questionamentos. E a gente percebe que o negócio vai muito mais além daquilo que a gente imagina. Um ponto que a galera que está assistindo, muita gente vai se identificar, que é muito, mas muito, muito grave. O tal do boca a boca. O Ozempic, que você estava comentando da sua amiga aí. Então, não, minha amiga não tá Cara, explodindo isso aí. eu vou te falar uma parada assim, que aí a gente fala como cidadão, como ser humano, sem ser profissional da área de farmácia. A pessoa chega na farmácia, eu quero Ozempic e minha amiga falou que é bom para emagrecer. Ô, velho. Ali na hora, ali como gerente, atendendo, assim, eu paro, sei lá, uns 3, 4 segundos para tentar processar a informação, velho. Ah, me dá um medicamento tal, a senhora tá com alguma coisa? Ah, não, minha amiga falou que é bom. Bicho, o brasileiro
O brasileiro, ele acaba com a própria saúde. Eu acho que esse vai ser o bordão do Zé Ninguém. É. Já tem uns 3 programas que eu falo a mesma coisa. Essa é a minha O problema percepção. do O Brasil é o Brasil. brasileiro. Essa é a minha percepção como ser humano, como cidadão. É triste. É triste Ah. a gente chegar nessa conclusão. Cara, é realmente triste. Não tem outra palavra que descreve isso. Mas em questão de que a gente estava falando, em questão de controle, todo o sistema da farmácia ele é integrado. Não, sim. Tudo que entra lá tem seus códigos, tem suas validades. E quando você vende um remédio que é de receita, de retenção, você tem que colocar lá, tem que bater as coisas. Tem esse tipo de controle também, né? Cara, a gente controla o antibiótico, a idade é controlada. Se você for comprar um antibiótico lá agora, vai pedir sua data de nascimento. Por quê? A gente lança isso no sistema da SNGPC, né, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Uma sigla gigantesca. Para os órgãos competentes, eles terem a noção de qual medicamento antibiótico mais vende para cada faixa etária e por quê. Porque o antibiótico é a arma. Se você tomar ele errado, você cria superbactérias. E aí há necessidade de desenvolver novos antibióticos, encontrar novos antibióticos para tratar novas doenças. Sim. Ou doenças já existentes, porque um antibiótico específico não trata mais, porque as pessoas começaram a tomar. Quer ver? Eu vou te falar um que você vai lembrar assim, caraca, mentira. Rifocina. Rifocina. Caraca, mentira. Sério? A rifocina você só compra com receita. Antigamente não, antigamente você comprava Mas por quê? Porque a rifocina ele é um antibiótico para ferimento. que substitui o metiolate. Posso estar até Cara, dia falando pra muita cacete. besteira e se algum farmacêutico depois corrige, mas ele é um antibiótico, ele virou um medicamento controlado com receita porque estavam se usando indiscriminadamente para qualquer ferimento. Pra cuidar de trocar o metiolate. Só que não Devia ter mantido o metiolate, que a sociedade continuava dando certo. Tudo bem, mas pensa o seguinte, se ele age como um antibiótico e você tem uma ferida grave, se ela está mais profunda, você precisa fazer uma investigação daquela ferida para saber se aquela bactéria não é resistente à rifocina. Mas aí você vai lá, como todo bom brasileiro, e pica ele rifocina. E aí agora todo mundo vai procurar. Cara, tem muito velhinho que vai na farmácia e fala assim: eu quero rifocina. Preciso de receita. Hã? Nossa! Fica assim, assustado. Por conta disso. Caraca. Bezentacil, você ia na farmácia, você aplicava quando você estava com dor de garganta. Cansei de tomar Bezentacil. Toda criança, acho que da nossa época, tomava. Cansei de tomar. Hoje, só com receita. Caraca. Então, o ser humano, ele agiu de forma que é necessário ter o controle. O que o cachorro falou pra cadela? Rapaz, eu vi um trem desse, eu não lembro. Tá vendo? Você sabe, piadinha. E o cachorro falou pra O que o cadela, cachorro falou pra cadela? metiolate. Tem que ter a piadinha. Porra, na minha área, se eu não souber responder essa, piadinha eu tenho que voltar de lá em farmácia, tem que 2015 pra saber. fazer treinamento de novo na farmácia, pô, tá doido? Metiolate, velho. Esse é bom. Cara, muito bacana o programa, muito bacana tudo essa ideia que você trouxe pra gente, esclareceu as nossas dúvidas e as dúvidas de uma população inteira que vive se perguntando. Quando você fala de farmácia, sempre são essas perguntas que a gente fez aqui hoje, Com né? certeza. E a gente começa a perceber, quando a gente vai um pouco mais a fundo, que a gente entra no problema do sistema, né, cara? O Total. sistema ele é falho e o sistema precisa melhorar muito para a gente poder ter uma sociedade melhor aqui no Brasil. Mas vamos fazendo a nossa parte, trazendo pessoas com conteúdo para falar coisas interessantes pra gente e a gente Show de tentando bola. mudar de pouquinho em pouquinho a cabeça das pessoas. Essa é a missão do Zé, né? A missão do Essa Zé é a é visão do Zé conscientizar as Ninguém. pessoas, atingir exatamente essas pessoas que acham, poxa, mas eu não sou ninguém, mas quem sou eu para falar? Mas é exatamente para você que a gente está falando. Você também é alguém, cara. A sua opinião também vale. Mesmo que seja uma opinião que você acha que seja errada, mas é a sua opinião. O problema é Cara, que a gente está levando para você. Eu falei uma frase esses dias pra um colega, eu falei assim, se você não questiona, você começa a julgar, e julgar é errado.
Então eu aprendi, antes de julgar, a questionar. Minha esposa reclama, nossa, bicho, você questiona tudo, né? Questiona. Por quê? Porque eu prefiro questionar e julgar. Então o que a gente está fazendo aqui, você está me questionando coisas para você lá na frente não julgar mais, para achar que é lavagem de dinheiro, para achar que a população está ficando doente, que a população é doente, né? Então eu estou te mostrando um outro lado. Sim, a população está ficando doente, está envelhecendo, mas é um outro lado, é uma outra visão que anda junto desse envelhecimento, que é entendeu-se a necessidade de não deixar as pessoas adoecerem. E vai desconstruindo isso. É um trabalho reverso. Mas junto veio também o problema da discriminação da compra de remédio da amiga indicar, né? Sim, mas não Então, vai acabar, junto com cara. situações, vem Não vai também acabar. problemas, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben. Mas isso não vai acabar. As pessoas elas não vão mudar. Eu prefiro acreditar que um dia vão. Cara, Eu prefiro acreditar que essa porra um dia vai mudar. eu acho mais fácil o sistema ser muito mais controlador do que as pessoas mudarem o jeito delas de se comunicar. O sistema controlador não Sabe é por bom, quê? não é positivo. Não o sistema governo eu falo. Tá? Eu falo as pessoas que vendem os serviços, ou que vendem os produtos. Acho que vai ficar mais automático. Entendeu? Porque é a única forma hoje que eu vejo de conseguir frear um pouco essa indiscriminação do uso de medicamentos por indicação de pessoas que não são médicas, que não são farmacêuticas. Aí eu prefiro pensar que daqui a uns anos a população vai conseguir raciocinalizar e chegar na razão sem precisar de controle, sabe? Porque se você falasse há 2000 anos atrás para os macacos que vieram antes da gente, que a gente estaria aqui na frente das câmeras falando para milhões de pessoas que estão assistindo a gente, eles não acreditariam nisso. Então eu prefiro acreditar que o nunca é muito tempo. Vou pegar esse gancho aqui porque eu lembro dos nossos rascunhos que tinha lá nos que a gente ia falar sobre gerações, beleza? Então, assim, eu acredito que isso que você está falando pode acontecer. Mas eu acho que vai rolar umas 3 gerações para frente, porque pelo que a gente vê, a geração que está vindo, Só tá piorando. ela é muito mais sensível do que a nossa geração que estava lá antes. Antigamente nós íamos para a farmácia para quê? A gente só ia em último caso, Em né? último caso. Agora tá vindo muito mais. Essa geração que tá vindo agora, vai muito mais. Acredito que se for para dar um start nisso que você tá falando, E as doenças psicológicas também, né, que estão vindo, a ansiedade e a depressão, ela está muito mais presente nessas gerações que estão vindo aí e cada vez mais as pessoas procuram remédio. quando eu tiver lá com os meus 90 anos de idade, eu vou na farmácia comprar um remédio de depressão Eu vou sem continuar prescrição tomando médica. chá de boldo e É. erva cidreira. E a gente conversou nos bastidores. Cara, a população ela sabe o que ela tem que comer, o que ela tem que beber, Aham, como ela tem que agir para ser saudável. sim. Se ela ainda assim prefere gastar dinheiro com medicamento ou com coisas de saúde ou coisas de beleza, é isso. Não tem o que fazer. As pessoas elas vão mudando os pensamentos dela. Cara, hoje é muito mais fácil você comprar um McDonald's a você comprar salada e fazer em casa. Verdade. Entendeu? É muito mais fácil você comprar pronto do que você fazer o Sim. próprio hambúrguer, né? Sim. Então, a gente tá, obviamente, assim, eu acredito no que o Rafa falou, daqui, sei lá, uns 100 anos, para Pode um ser pouquinho que... para mais, vai voltar ao normal. Aí eu li num livro de um escritor japonês que ele fala o seguinte, alguma coisa assim, tá? Criação rude gera uma geração forte, e aí depois é uma geração fraca que é obrigada a você ser forte de novo. É alguma eu coisa já nesse falei sentido. esse tema assim, né? Tempos fortes geram homens fortes. Isso, Homens fortes geram tempos... Pô, agora até eu me enrolei. Tempos duros geram homens fortes, homens Tempos fortes duros geram homens Isso. fortes, homens fortes geram homens fracos, homens fracos geram homens fracos. Isso. Aí. É alguma coisa nessa pegada. Então, Vai virar. Eu vai acredito virar. que isso é um ciclo. É um ciclo. E, assim, tem muita gente que critica, que julga. Cara, a gente está, de fato, numa geração muito mais sensível. A gente está numa geração muito mais
Eu não vou falar frouxa, porque acho que frouxa é uma palavra muito desconexa. Então a questão é sensível mesmo, eu acho. Ela tá sensível e ela tá mais sensitiva Sensitiva. em relação à intenção das pessoas. É. Tá? E, cara, descaralhou muito a nossa geração. Eu sou de 89. Aham. Você é de 89. Você é de 8-4. 84. Na nossa época não existia bullying. Não. Não da forma como é hoje. Na O verdade, bullying da nossa época era resolvido na porrada. Só que se você chegar hoje numa escola e falar pro seu filho pra enfiar porrada no coleguinha que chamou você de gordo, de feio, de orelhudo, você, como pai, vai ser chamado na escola, seu filho vai ser expulso da escola porque você induziu a briga. aham, E a gente sabe que hoje briga dá morte, velho. é. Tem isso e outra coisa. Eu Entendeu? acho que a porrada também não fez bem pra gente. Não. Fez de certa forma. Tornaram pessoas agressivas, que foram agressivas no mercado de trabalho, que foram agressivas em casa com a mulher, porque foi o contexto que aprendeu. A nossa geração foi bem forjada. A gente aguenta muita pancada. Hoje, não tanto. Mas isso não é... É bom e não é bom. É bom, por um lado, e por outro é que você A acha gente que é as mais pessoas forte. do seu lado também vão ser igual você e você vai querer distribuir Esse é o pancada. problema. A gente é mais forte, mas a gente também chega num determinado momento que a gente... eu vou defender meu lado, É. né? Que eu sou Exatamente. estudante de psicologia, então eu vou defender meu lado. Eu acho que assim a gente se tornou mais forte, a gente realmente aguenta mais do que essa geração, mas ao mesmo tempo também a gente não sabe reconhecer limites, Sim. né? Porque é feio você falar que é fraco, então a gente perde um pouco o reconhecimento do limite que a gente deveria ter. É um negócio bem... Mas eu vou te falar um negócio assim, aí já falo da minha experiência. Quarta-feira agora eu desliguei não, né? Acabou o contrato do meu menor aprendiz, 18 anos. Bicho, o que eu aprendi com aquela garota? Sim, Porque assim, a nossa geração, a gente tem que aprender muita coisa com essa geração mais nova. Tem. Muita coisa. Há muita coisa. Pô, eu tenho 12 funcionários sob minha gestão. Eu tenho um cara de 60 e tem uma menina de 18. Então eu tenho esse... Gap. Cara, tem gente de 32, de 28, de 25, de 21. Todo dia eu aprendo uma coisa diferente com cada um deles. Uma delas é dialogar. Porque, igual esses dias atrás, eu fui falar uma coisa para uma jovem criança, e ela me respondeu. Sim. Aí eu falei assim, caralho. Que falta de educação. Na minha época, se eu faço um negócio desse com alguém da minha idade, eu chego e respondo Parabéns, que ela tio. me respondeu. Você virou tio. Era um tapão na boca, mas eu falei assim, Ah, caralho, tio, mas vai eu se catar, gostei da tio. atitude, porque agora não serve mais você falar que por que não e cala a boca. Você acabou. tem que explicar o porquê. E eu acho isso fantástico. Então a gente tá levando, eu também acho, porque a gente tá levando a eles para uma razoabilidade. Essa questão de não poder mais bater, você não poder mais falar pro seu filho, chega lá e resolve o negócio na porrada, você precisa encontrar outras formas de fazer ele resolver o negócio e você começa a aprender a negociação. Sim. Né? Até que aqui, ó, a arte da guerra, negociação do negócio. Né? E isso está sendo interessantíssimo para a sociedade, porque a gente vai aprender a chegar na razão. Antigamente não tinha razão, tinha certo. Sacou? Isso é certo, cala a boca e faz. Por quê? Se perguntasse por quê, era 2 tapas na boca. Sim. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas querem perguntar o porquê. Você não tem saco para responder, você quer dar um tapa na boca dela, você não pode porque a sociedade não permite mais. Então, você aprende com a geração mais nova a dialogar e a apresentar o porquê. Às vezes, a gente faz umas coisas, nem a gente sabe por quê. Sim. A criança pergunta para você por quê? Você fala assim, é mesmo, por quê? Por quê? Tá dando automático Sim. muitas coisas, né? Engraçado, né? É. Por isso que eu acredito que em algum momento a gente vai chegar num ponto que a gente vai estar tendo razão. O que é ter razão? É você fazer sentido. Essa geração, é a geração Z que tá já, né? Geração Z. Tá na já Z. passou da Z já, cara. Já tá numa... Voltou pro Baby Boom. Eu acho que tá na Z. Geração Z. Cara, velho. eles estão trazendo de volta a humanidade que a gente já teve um tempo atrás. O lado humano das coisas, de não olhar a pessoa ali como uma máquina ou como um pedaço de carne, mas ver de fato como um ser humano. Cara, E eu sinto isso na pele, dentro da farmácia. não, sim, concordo com você, mas eu acho que também Exagerado. tem muita coisa que é errada. Sim. Tipo assim, o que você falou de questionar para não julgar é justamente você entender
para você não ter um preconceito. Isso aí. Hoje o que mais se luta é sobre o preconceito, mas o que se mais tem das pessoas é o preconceito sobre alguma coisa. Preconceito sobre tudo. Eu cheguei aqui, eu não te conheço, não te conhecia. Te conhecendo hoje. Então, quando eu olho para você, automaticamente, isso é racional. Estereotipo, né? Eu vou ter que lembrar de alguma coisa. O cara é abuso, pá, que você quer lá, pá, empresa. Então, o que que eu tô fazendo aqui? Julgando. Julgando. Eu tô criando um conceito precoce sobre a pessoa que eu não conheço. Então, isso hoje também é muita coisa. Sim. Acontece. Uma coisa que eu não... Assim, eu entrei em 2015, então até 2020, então 5 anos aí, quase 5... 4 anos e meio, mais ou menos. Ainda vendia benzina na farmácia. Foram 4 anos e meio de eu sendo gerenciado diretamente. E eu presenciei coisas que hoje eu tento não fazer. Exemplo, na época que eu entrei, cara, não tinha tanta maleabilidade, por exemplo, de escala. Não conseguia trocar. Pô, vou ter aniversário, posso folgar? Não tem como com a sua escala. Hoje, irmão, aí já entra no meu tipo de gestão por causa do livro que eu li, que eu te falei, que eu indico pra galera aí, que é o Empatia Assertiva, de Kim Scott. Um livro fantástico. O líder precisa se adaptar aos liderados. A necessidade deles, né? Você consegue ser um líder incisivo sem perder a sua humanidade, que é o tema do livro. Então, exemplo. Cara, eu tenho uma funcionária de 21 anos. A mulher tá no auge da idade de curtir, de sair, de conhecer os boyzinhos dela. Se ela chegar pra mim, pô, vou ter um churrasco por aí tal dia de manhã, e ela trabalha de manhã, ela me pede uma folga, pede pra trocar o horário, eu falo não... Ela vai ficar agarrada disso pro resto. Pô, não é nem isso. Ela simplesmente vai trabalhar sem tesão. Ela vai... Pô, eu tô vivendo só. Impacta diretamente naquilo ali. Eu só tô existindo. E aí, o que eu faço? Não, beleza, vamos ajustar aqui a escala, mas o que eu falo? Me fala com antecedência. Me fala com uma semana de antecedência que a gente ajusta a escala para conseguir fazer as movimentações. E o time todo se compadece e todo mundo, não, beleza, eu troco com você, não pode vir, eu folgo para você folga para mim depois. Então, deu para criar uma harmonia, para entender todo mundo, pedir para fazer tudo, fazem tudo, trabalham para mim, trabalham para eles, trabalham para a farmácia e ao mesmo tempo eles curtem a vida. A maioria dos gerentes de onde eu trabalho tem esse pensamento. Porque só tem a ganhar, velho. Se você é maleável, o cara trabalha pra você. Legal. Porque um dia ele vai querer ser gerente, ele vai falar, pô, vou perpetuar esse pensamento. Eu vou criar pessoas que vão trabalhar pra mim, mas eu vou dar pra elas o que elas querem. Pô, quer folgar? Folga, vai lá. Ah, quer entrar mais cedo, sair mais tarde? Vai lá, troca o horário. Maleabilidade gera esse atendimento que a gente tem hoje. Tá tudo conectado. O cara trabalha feliz. O cara não vai por obrigação trabalhar, ele vai com vontade, com tesão, com E essa é uma filosofia do patrão ou é uma filosofia que vocês criaram individualmente? Eu não posso falar para os colegas. Eu penso assim. Não é um treinamento que eles dão de cima para baixo para que aconteça dessa maneira? Eu acho que deveria em todas as empresas. Cara, não acho. Seria muito melhor, Não, seria não muito acho. mais fácil e a galera teria muito mais tesão de trabalhar. Eu discordo. Sério? Eu discordo porque você tem que saber no meio que você está inserido. Nem todo mundo tem maturidade. Saca? Então assim, porra, vamos falar aqui, 50 mil funcionários. 2 mil farmácias. Ou 2 mil lojas. Como é que você vai padronizar uma parada dessa assim, 100%? Não dá. Eu não sei, a empresa, por exemplo, ela não sabe se a minha equipe tem o mesmo perfil da equipe da loja do Rio de Janeiro. Da loja de São Paulo. Tem as regionalidades, né? Mas Então não tem como você padronizar, porque a empresa tem que fazer isso. Não tem como. Você tem que deixar na mão do líder justamente, imediato. mas o que eu tô pregando aqui não é a padronização, é justamente a... Formação de liderança. Não é a formação de liderança, é a maleabilidade de você poder se formar ali, porque o que você falou desse livro, principalmente que você leu, é esse, a maleabilidade de você tratar a sua equipe.
Sim. Não foi isso que você falou do Sim. livro? Então eu entendi corretamente. É um dos pontos do livro. Então, dentro disso daí, eu acho que deveria se sim implantar isso em todas as empresas, porque você tem que ser maleável, por exemplo, no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Mas Santo. tem empresa que não cabe maleabilidade. Eu acho que em todas cabem, cara. Não eu acho cabe. que em todas cabem. Vamos lá. Semana de 4 dias. O pessoal tá falando muito aí, que é a menina dos olhos do momento. Como é que você implanta uma porra dessa na farmácia que funciona de segunda a segunda? Ou no supermercado. Imagina, no supermercado. No dia que você tá de folga, Ah, você não, fica o cara tem fechado. que ser maleável. Irmão, não tem condição. Se você é maleável de forma que você Muda-se a escala. prejudica a operação, não tem que funcionar. Não pode Muda-se a fazer. escala. Então, mas aí, Muda-se a escala para que ela atenda a operação e atenda a demanda do ser humano. não, tudo bem. Mas e a quantidade de funcionário? Para você fazer uma escala de 4 dias, tem que botar mais funcionário, é mais custo. Mais custo aumenta o preço do produto. Aumenta o preço do produto, a pessoa paga mais. O cliente vai embora, não compra. Quebra a sua empresa. Muda-se a CLT. Porra, mas aí já é congresso. Então, né? Entramos de novo aonde? Aí, No sistema. Por que a gente não pode ser maleável hoje? Porque a Deputado gente federal, tem um sistema fala engessado sobre e antiquado, na minha opinião, que ele faz com que a gente tenha que ter, porque o lucro é baixo, você falou, o sistema é engessado, dentro da CLT você não pode, por exemplo, dar liberdade de horário para o funcionário, Tem empresa que faz, tem empresa que mas dá. não pode. Entendeu? É aquela história. Quando dá pra fazer, aí eu entro no seu ponto. Quando der pra fazer, eu acho que tem que ser feito. Mas não acho que é aplicável pra todo mundo, pra todas as empresas. Aí Acho é que não. maleabilidade. A empresa que achar que deve continuar no sistema Não, antigo, segue no sistema antigo. então, mas aí, se a gente fala assim, a empresa que não faz não é maleável, talvez esteja sendo injusta com a empresa. Entendeu? Porque maleabilidade é que ponto? Beleza, vamos lá, você foi maleável. Ao ponto que atenda a empresa e o funcionário. Mas não tem como, velho. Na prática, não tem como. Se fosse simples assim, Rafael. Não, eu falei, em algum momento eu falei assim, não, é simples, é só fazer isso. Eu Não. falei a palavra só isso. Cara, não. Eu falei, é simples, eu não falei, Vamos lá. foda pra caralho, mas eu preciso trazer isso daqui porque eu acredito nisso. Sim, sacou? não, trazendo pro meu ambiente. Não falei que é fácil. Que Vai dar um trabalho do cacete. Trabalha com com quadro justo, ajustado. Tipo, sei lá, você tem 15 funcionários, trabalha com 14. O quadro é de 15, trabalha com 14. Tá justo. Tá justinho. Começa a aumentar o número de atendimentos, começa a aumentar a venda, começa a aumentar serviços que demandam mais tempo. Aumenta o quadro. Então, mas aí aumenta o quadro até a que custo? O custo que vale a pena. Então, beleza. Aí, Diminui o atendimento. mas se você diminui o atendimento, você diminui receita. Se você diminui Não receita, você não necessariamente, consegue... não está aumentando. Você já Não. tinha uma receita que era suficiente. Aí você aumentou o atendimento. Você viu que QG. Aham. Bom a gente entrar nesse assunto que eu vou dar falar Vai trazer questão, feeling, né? uma questão prática que aconteceu comigo. Hum. Percebi que em algum momento eu não estava conseguindo atender, que eu já estava com 70 mesas, não conseguia atender as 70 mesas que eu tinha. Exemplo, não era isso, mas... Peraí. Só um minuto. E aí a gente trabalhava com exato quanto? 50? 40 e poucas mesas. Vou arredondar para 50. A gente trabalhava com 50 mesas aqui, a gente começou a perceber que a gente não estava mais dando conta de atender as 50 mesas que a gente tinha, porque a galera estava querendo vir para cá e a gente não tinha como atender. E aí eu falei assim, cara, não tá dando, a gente não está conseguindo dar conta de suprir a necessidade que a gente tem hoje, então vamos aumentar isso daí. Certo. Sentamos aqui, eu e meu financeiro, e começamos a botar na planilha o que a gente deveria desprender para poder atender 70. Falei, bom, então, agora que a gente chegou em 50 tá dando, vamos botar 70 a nossa meta. Colocamos 70. A gente começou a perceber que o custo que a gente teria para poder atender 70 mesas não pagava as 20 mesas a mais e começaria a tirar das 50. Tá entendendo o negócio? Sim. O que eu fiz? Eu falei, cara, aqui eu só atendo 50. Você limitou o seu atendimento. Aí os caras chegavam, tive prejuízo com isso? Não tive prejuízo com isso, porque eu continuei mantendo meu lucro, que era um lucro bacana, né? Eu poderia aumentar, mas a que custo? Ao custo de que eu teria que deixar de ser um boteco e deveria começar a ser um restaurante com um atendimento padronizado, como, por exemplo, o Caranguejo do Ilha lá, que você falou, que é um lugar bom de ir, mas não era a cara do QG. O QG era bom?
Sinto saudades até hoje. Pois é. O caranguejo, Ilha do Caranguejo é bom. Mas são duas coisas completamente diferentes. Um era o botecão da galera, o outro era um restaurante quando você Mas queria gastar os 500 contos lá com a sua família. Do mesmo jeito aqui, você acha que não, mas você gastava 500 contos numa noite de Fácil, cachaça aqui, fácil. da mesma maneira que você gastava lá na Ilha do Caranguejo. Era 4 graus de cerveja brincando. Então, o que que acontece? Chegou num determinado momento que eu não perdi meu lucro, eu simplesmente limitei. Eu falei, cara, é aqui que eu quero chegar, porque se eu mudar daqui, eu mudo minha característica e vai acabar. Então, tipo assim, assim Entendi. que funciona. Só que eu fui maleável dentro do meu contexto e Mas entendi vamos- que... Vamos jogar por isso pro mundo corporativo, onde exige-se um crescimento mensal, anual, semestral, trimestral, semestral, a porra toda. Quando você fala que você vai limitar o seu lucro, não vai dar certo. Quando você limita Aí a gente lucro... entra na mania de lucro do brasileiro, cara. Não, não é mania de louco, não. Porque acontece? Vamos botar que a gente tem uma missão. Tá? A missão é ter pelo menos uma farmácia a cada 10 minutos de onde você estiver. Então, para onde você andar, 10 minutos de você tem a farmácia. Essa é a meta da empresa. Ponto. Digamos assim. Essa meta vai entregar para a população mais saúde, mais acesso, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Só que para eu atingir isso, hoje eu tenho 1000 farmácias, eu preciso ter 3000 para chegar a 10 minutos num raio de 3 km. Se você limitar o seu lucro, irmão, você não vai abrir farmácia. Você não vai chegar na sua meta e você não vai conseguir trazer mais investimento para dentro do seu negócio. Então, uma coisa é você ser o dono, o seu lucro que satisfazia era o suficiente para você. Se você falar assim, mão, eu preciso abrir mais 3 QG, velho, você não ia poder limitar o seu crescimento de lucro. Você entende o que eu tô falando? Quando você não tem projetos de expansão, quando você não tem uma meta robusta de abertura de filiais, de franquias, seja lá o que for, você não pode limitar o seu lucro. Você fez porque era pertinente. Entendi, e eu acho que a gente precisaria de outro programa para poder debater tudo isso, porque é um assunto complicado. É um assunto massa, eu tenho velho. minhas opiniões, eu inclusive quero trazer um dia um cara aqui que seja especialista em abertura de franquias, porque eu tentei abrir mais alguns QGs e, por N motivos, não funcionou. Você pensou em abrir filial? Cara, Você pensei sabe em qual que é a tanta diferença coisa. de uma franquia para uma filial? Você Sabe? Sabe o... Não, a filial eu sei. O McDonald's é o quê? McDonald's é uma franquia. É a franquia. Pacheco é o quê? Franquia. Não, É filial. filiais. Drogazil é o quê? Ah, eu não sei. Eu não sei se é franquia ou se é filial. Acho que é filial. É filial. Pague menos é o quê? Porque filial é É. quando a administração ela é de um grupo só. E a franquia você vende para alguém aquilo ali. Exatamente. É participa do mesmo grupo empresarial. Filial vai ser sua. Se você tivesse pensado em abrir filial, talvez desse mais certo. Eu pensei. Foi justamente o que eu fiz, eu não abri franquia. Você falou não. franquia. Falei errado. Agora a gente chegou no contexto, cara. Porque, cara, a filial fica sob o seu comando. Os padrões, você tudo seu. Pô, cada QG tem que atender no máximo 50 mesas. Ponto. Você vai botar um gerente para cada QG e vai falar, gerente, essas aqui são... Esse aqui é a Eu minha... não tive essa expertise, cara. Aí a gente vai trazer um cara aqui para poder falar, você mesmo, para poder falar Sacou? desse assunto. Não, eu não sou especificamente. expertise dessa porra, não. Eu fiz Porque realmente é um administração... negócio que quem sabe abrir filial e tomar conta das filiais, eu bato palma pra esse cara, porque Eu leio é algumas um coisas negócio bem sobre, complicado Mas assim, manter o padrão. não, filial é fácil você manter o padrão. Difícil é franquia. Difícil é franquia. Porque franquia, cada um tem um dono. Por mais que você coloque lá no escopo do contrato da franquia que tem que seguir aquele padrão, o atendimento do McDonald's do centro de Vila Velha é o mesmo do McDonald's do shopping? Não é. Por que não é? Porque Deveria é franquia. ser. Mas se você for em filiais também que ficam na mão do gerente, por mais que aí você vai ter que ter um sistema de auditoria. Filial, o atendimento pode ser diferente, mas a qualidade é alta do mesmo jeito. Não concordo.
Pode ter as exceções daquelas que são mais baixas, que o gerente Porque quando gestor não é está tão o bom. dono, já vê aquela história de olho do O outro dono é quem dono. engorda o gado. Concordo com você. Mas é muito mais fácil desviar o padrão de qualidade quando é franquia do que quando é filial. Porque, exemplo, onde eu trabalho. Sim, a franquia você não tem. É porque na franquia você não pode pitar naquilo ali. Você vendeu pro cara, o cara vai Acabou. poder trabalhar de acordo com a cabeça dele, que Não. não vai ser a Não. mesma cabeça. Em cima Vai da ter as sua- regras de das- contrato, mas sim, no final o cara vai se Isso sentir aí. invadido se Só você. que não é a mesma coisa do atendimento, porque não existe um padrão, por exemplo, de contratação. Não é o padrão de funcionário para todas elas. Já começa por aí. Se você quer qualidade de atendimento, você tem que determinar qual perfil de funcionário você quer e contratar todos eles parecidos do mesmo perfil. O que é difícil. Mão de obra hoje tem de sobra, mas com perfil bom quase não tem. Quase não tem. Farmácia, supermercado e posto de gasolina. Tem a dificuldade do cacete para contratar gente boa. Não é só isso, não. É todos os segmentos de mercado têm dificuldade. Mas tem gente de sobra para contratar, não tem? Tem. Então, só que se você não padroniza, ó, eu quero esse perfil e você vai atrás, você não vai manter o padrão de qualidade de atendimento, seja lá o que for. Então, filial é mais fácil. Franquia não. Porque o cara comprou a franquia de você. Você vai obrigar o cara a contratar do jeito que você quer? É o que eu tô falando. Não vai acontecer, mano. Não vai acontecer. A menos que o McDonald's faz o quê? Existe um centro de treinamento do McDonald's para quem compra a franquia. Então o McDonald's vai, você comprou a franquia do McDonald's, o McDonald's cede o treinamento Tudo de acordo com a regra dele. para manter o padrão. Você pode não ser bem atendido. Assim, de cordialidade, de sorriso no rosto e tudo mais. Mas você chegar, os discursos são todos iguais em todos os McDonald's. Batata extra, senhor? É padrãozinho, todos eles você vai. Cobertura extra, senhor? Todos, é o mesmo padrão. Algum é? É padronizado? Batata com sorvete? Caralho, acho que a maconha tomou conta do mundo. Batata com sorvete. Pô, pior que fica bom, velho. Meu irmão, o papo tá bom, mas a gente tá chegando no final do programa. Precisamos encerrar, fica para um próximo. Esse a assunto gente tinha rende. assunto aqui. Não, a gente tinha assunto aqui para poder discorrer por mais 10 horas aqui, se a gente fosse deixar, né? A gente só terminava com isso amanhã cedo. Tô pensando até em cortar em dois e fazer parte. Mas como amanhã cedo a gente tem que todo Trabalhar. mundo trabalhar, né? Domingueira. A gente vai ficando por aqui. Agradecer demais a sua presença. Cara, eu fico apaixonado por esse cara. Que homem. Entrou na lista dos que vão voltar. Já entrou na lista dos que vão voltar. E antes de encerrar, Rich, a gente gostaria que você deixasse sua marca registrada ali na... Cadê a canetinha? Pega a canetinha aí. A gente gostaria que você deixasse sua marca registrada. Onde? Ali naquela parede. Só tá aqui o pincel. Só você pegar, escolher um espaço ali e deixar sua assinatura pra gente aí. Botar em cima, né? Altão, né? Dá pra pegar a parte de cima lá que ninguém aproveitou ainda. Rapaz, o cara não precisa nem de escada. Caraca. Fica aí pra Fica poder do lado lá tirar pra uma poder foto. tirar a Tá foto. todo destonjado, shortinho curto, parecendo... Tá linda, tá linda. Fica do lado da assinatura lá, deixa. Show de boletita. É Meu isso, irmão. meu parceiro. É isso, cara. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas opiniões, acrescentaram demais pra gente aqui. E como vocês puderam perceber, a gente trocou de lado de novo. Tá rolando Vocês perceberam aqui? Ó. Tá rolando um troca-troca aqui. Então você como host aí, encerra o programa, agradece a galera. Muito obrigado, pessoal, por você estar com a gente até agora, tá? Agradeço mesmo de coração. E quero lembrar vocês que estão aqui com a gente, clica no sininho para poder você seguir o canal e receber as notificações. Clica no joinha, porque todo mundo que está aqui, às vezes está acompanhando, se perde, não clica no joinha. Tem que fazer o coraçãozinho assim pô, também. E toda a galera que a gente falou, os links estão aí na descrição. Clica lá que vale a pena vocês conferir. Obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu. Galera, obrigado, um abraço, até a próxima.